Do sétimo, né? Não só do sétimo ano, né? Mas isso aqui, mínimo múltiplo comum, serve para uma variadas atividades aí em matemática, que é realizado tanto no quarto ano, quanto no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono e assim por diante, né? Esse assunto, mínimo múltiplo comum, é muito usado aí em vários cálculos na matemática. E hoje nós vamos estudar exatamente esse assunto aqui. Pessoal, já começando aqui, né? Rápido assim. Vamos lá? Então, primeiro, senhores, antes de determinar o MMC, né? Na realidade, eu quero dizer para você o que é um múltiplo de um número, tá? Muito tranquilo. Eu trouxe um exemplo para você, para nós lembrarmos, né, dos múltiplos aí de 3. Vamos lá. Múltiplo de 3. 3 vezes 0 é 0. Então 0 é múltiplo de 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E assim, ó, infinito. Lembrando que os múltiplos, eles acima de 0, eles têm infinitas casas. Infinitas casas. Então assim eu vou começando 0, 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente. Então todos esses números aqui, como resultado dessa multiplicação, eu posso dizer então que é múltiplo de 3. Mas vamos lá ao que nos interessa de verdade aqui, né? Mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Mínimo múltiplo comum. Pessoal, eu quero que vocês olhem aqui, ó. Comum. O que é comum? Comum é uma coisa existente entre duas ou mais de duas, né? Entre duas coisas ou mais de duas. Já existe algo comum entre uma coisa só? Não. Então, eu vou achar aqui um mínimo, tá? Que é o menor. É o menor, tá? O menor múltiplo comum entre os números, entre 1, entre 2 ou 3. Aqui, pessoal, eu quero achar o menor múltiplo comum entre 3, 5 e 10. Primeiro, vamos determinar aqui os múltiplos de 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. E 3 vezes 11, 33. Percebe que aqui são infinitas casas. Agora do 5. 5 vezes 0. Vou escrever aqui uma outra cor. 5 vezes 0. 0. 5 vezes 1. 5. 5 vezes 2. 10. 5 vezes 3. 15. 5 vezes 4. 20. 5 vezes 5. 25. 5 vezes 6. 5 vezes 6. 30. E 5 vezes 7. 35. Ó, o seguinte, ó, vamos até o 33, 35 para a gente determinar depois. Vamos achar agora os múltiplos de quem? Os múltiplos de 10, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a caneta preta. Múltiplos de 10. 10 vezes 0. 10 vezes 0, 0. Vamos lá. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. Pessoal, então paramos aqui, ó. 33, 35 e 40. Agora, eu quero que vocês olhem com muita atenção para esses números. Agora nós vamos achar quem? O menor, tá? Olha, eu vou até escrever aqui, ó, o mínimo, né? Que é o menor. Pessoal, excluindo daqui, quem? Excluindo daqui o 0. Percebe que o 0 ele é múltiplo tanto do 3, do 5 e do 10. Porém, o 0 ele é desconsiderado quando você vai trabalhar com mínimo múltiplo comum, tá certo? Então você começa aí do 2 acima, sempre do 2 para cima. Eu quero que você observe bem. O 0 repete aqui, mas o 0 está desconsiderado.
O 3 repete? Não. O 6 é comum? O 6 aqui é comum? Não. O 9 é comum nos 3? Não. O 12 é comum nos 3? Não. O 15 é comum nos 3? Aqui tem 15, aqui tem 15, mas não tem aqui. Não, o 15 é múltiplo de 3 e é múltiplo de 5. Porém, o 15 ele não é múltiplo de 10. Vamos lá, o 18 ele é só múltiplo de 3, não é de 5 nem de 10. 21 ele é só de 3. 24, o 24 não é múltiplo, né, de 5 e 10. 27, o 27, aqui tem 27, não, e aqui também não. 30, o 30 ele é múltiplo de 3. 30 também é múltiplo de 5. 30 também é múltiplo de 10. Olha que chique, pessoal. Então, aqui está o mínimo múltiplo comum entre 3, 5 e 10, que é esse número 30. Então, eu posso dizer que o famoso MMC entre 3, 5 e 10 é quantos? O MMC entre 3, 5 e 10 é 30. Fácil, sim? Então, pessoal, o que você acha aqui é o menor, né? Múltiplo comum, excluindo o 0 e o 1. Excluindo o 0 e o 1 é o menor múltiplo entre esses números, entre qualquer outros números, tá certo? Pessoal, aqui eu trouxe um exemplo aqui rápido, né? Pra gente entendendo. Aqui tem uma pista, né? No formato aqui de uma circunferência, né? Deixa eu tirar esse... Aqui tem uma pista no formato de uma circunferência. E eu quero que você preste atenção nesses dois carros de corrida aqui, certo? Então aqui está o ponto de partida. Aqui está o ponto de partida. Esses carros, eles vão fazer a curva aqui, ó. Vai fazer a curva e pá, eles estão postando carreira aqui, estão postando carreira, estão fazendo essa curva, estão fazendo. E aí, o que aconteceu? O carro verde, ele gasta, olha aqui, o carro verde, ele gasta, vamos lá, vamos colocar aqui quantos minutos? 6 minutos. 6 minutos. Aliás, vamos colocar minuto não. Vamos colocar segundos. 6 segundos, tá? 6 segundos. 6 segundos. O carro amarelo, ele gasta 8 segundos para fazer essa curva. Essa pista aqui, né, no formato de uma circunferência. Tá, ele gasta 8 segundos. O amarelo gasta 8 segundos e o verde ele gasta 6 segundos. Tá, professor, vamos lá. E eles, pessoal, eu quero que você preste muita atenção. Se eles continuar fazendo a curva, andando, eles estão fazendo a curva. Segunda volta. Se na primeira volta, esse aqui o verde estava na primeira volta, na primeira volta, pessoal. Esse verde estava quantos segundos na frente desse amarelo? Estava quantos segundos? 6, 7. Estava 2 segundos na frente do amarelo. Agora eu te pergunto, na segunda volta que ele deu, esse verde vai estar quantos segundos na frente desse amarelo? Quantos? E na terceira volta, pessoal? Na terceira volta, ele vai estar quantos? Esse verde aqui, ele vai estar quantos segundos na frente do amarelo? Ó, na terceira volta. Professor, eu estou falando aqui, na segunda eu disse que era 4. Ah lá, o verde chegou. Esse amarelo mais ou menos está aqui. E aí? Na terceira volta, pessoal, esse amarelo vai estar atrás desse aqui. Quantos segundos? Senhores, o que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte. Que eles vão continuar correndo. Eles vão continuar. Certo? Eles vão continuar. Ó, eles estão continuando correndo. Estão indo. Certo? Estão indo. E esse aqui, ó, vai chegar um ponto que se eles continuarem nessa carreira, vai chegar um ponto, vai chegar um ponto que o verde, eles vão se encontrar junto aqui novamente.
Eles vão se encontrar junto. Aí eu te pergunto, quanto tempo levará para eles se encontrar juntos no ponto de partida? Quanto tempo eles vão se encontrar? Vai de 2 em 2 minutos, né? Esse aqui tá 2 minutos, 2 segundos na frente. 2 segundos. E aí eles vão girar. E vai chegar um ponto que eles vão encontrar o quê? Eles vão se encontrar juntos. E isso, quanto tempo? Pessoal, ó, o tempo em que eles levará para encontrar juntos aqui novamente, depois de girar, sabendo que esse aqui tá mais lerdo, né? 2 segundos. Então é o seguinte, é o menor múltiplo. Então, o tempo em que eles vão levar para eles ficar girando, se um está fazendo em 6 segundos e 8 em 8 segundos, será o menor múltiplo comum entre 6 e 8. Então, você vai determinar o menor múltiplo. Porque quando você determinar o menor múltiplo, você determina o menor múltiplo que comum, que quando ele o que ele se encontra com o mesmo número, com o mesmo resultado, tá? Percebe que entre 3, 5 e 10, qual é o mesmo resultado comum entre esses três aqui? É 30, tá? Então, vamos supor aí que se fosse uma corrida e um carro estivesse fazendo em 3 minutos, outro em 5 minutos, outro em 10 minutos, fazendo essa curva aqui, aí eu te pergunto, quanto tempo que levaria para esses 3 carros se encontrar juntos aqui, ó, novamente nesse ponto de partida? Quanto tempo? 30 minutos, porque é o mínimo múltiplo comum entre 3, 5 e 10. Professor, tudo bem, eu já entendi. Agora explique isso daí, né? Um fazendo em 6 e outro em 8. Vamos achar aqui os múltiplos de 6 e daqui embaixo vamos encontrar os múltiplos de 8. Vamos lá comigo. 6 vezes 0 é o que? 0, né? Então 0. 8 vezes 0 é 0. Só que o 0 ele está fora. Ele é comum, porém ele está o que? Fora, o 0 e 1. Tá. 6 vezes 1, 6. 8 vezes 1, 8. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 2, 16. 6 vezes 3, pessoal, 6 vezes 3, 18. 8 vezes 3, 8 vezes 3, 24. 6 vezes 4, pessoal. 6 vezes 4 é quanto? 6 vezes 4 é quanto, pessoal? 24. 24, professor. Que legal. Olha aqui. Achei o menor múltiplo. Achei. Eu achei o menor múltiplo, 24. Isso significa, então, que eles ficaram aqui circulando quantos segundos, pessoal? Quantos segundos para se encontrar novamente? Eles ficarão circulando 24 o quê? Segundos. Eita, coisa boa! Tudo em matemática é simples, né, senhores? Fácil e simples como tudo na nossa querida matéria de matemática. Ai, professor, só cheio de mágica, né? Sai um exercício, entra outro. Muito bem, muito bem. Pessoal, é o seguinte. Aqui eu tenho 2 caixas de quê? De fósforo. Cuidado com fósforo, hein? Cuidado, principalmente nesse tempo agora que o pessoal tá com a mão cheia de álcool, né? Cheia de álcool 70, álcool em gel. Cuidado com esse rapazinho aqui, porque é perigoso nesse tempo, né? É riscar o fósforo que pega fogo em tudo. Tem que tomar cuidado, né? Então vamos lá. Senhores, tem aqui 2 caixas de fósforo. Professor, o senhor está explicando ainda. O senhor está explicando ainda o MMC, o mínimo múltiplo comum? Sim, senhores, estou explicando o MMC, certo? Muito fácil. Vamos sair daqui, senhores. Vamos sair. Aqui eu tenho 2 caixas de fósforo. O que que acontece, pessoal? Esse senhor José aqui,
Esse camarada aqui, ele quer empilhar essas caixas de fósforo de uma forma que as pilhas, ele quer empilhar, fazer uma pilha dessa aqui, tá? Da caixa de fósforo tipo A, e ele quer fazer uma pilha da caixa de fósforo tipo B, empilhar uma em cima da outra, dessas caixinhas aqui. Só que aí, ele quer deixar, por exemplo, ele vai empilhar dessa aqui, tipo A, vai ficar mais ou menos aqui. Ele vai pegar essa do tipo B, vai empilhar também, e ele quer deixar no mesmo nível, assim, ó. Ele quer deixar o quê? No mesmo nível, certo? Na mesma altura, como uns diz aí, né? Se ele empilhar essa aqui, deixar dessa altura, ele tem que empilhar essa e também deixar no mesmo nível, na mesma altura. Professor, como que o José vai fazer esse empilhamento, sabendo que a caixinha do tipo A tem 12 centímetros de altura e a caixinha do tipo B tem 20 centímetros de altura? Professor, como que ele vai fazer isso? Então, vamos lá. Vamos pegando as caixinhas e vamos começar a empilhar. Empilha, empilha. Coloca uma, depois coloca outra, vai para 12 centímetros. Então, já ficou uma altura o quê? De 24 centímetros. Ele pega outra caixinha e coloca, vai para 36 centímetros. E isso o que? Vai aumentando. E só duas caixas dessa aqui, olha o tamanho dessa, 20 centímetros. Grande, enorme, né? Praticamente uma caixa de sapato, enorme. 20 centímetros de altura. Então ele tem aqui 20 centímetros de altura. Se ele empilhar uma outra, já vai para quanto? Para 40. Percebe que 4 3 dessa aqui, 3 deu 36. Foi 4, não, 36. Entendeu? Dá 36 centímetros aqui, ó, de lado, percebe? Então, vou fazer o seguinte, vamos empilhar essas caixas, nós vamos começar a empilhar até que permanece aí, chega no mesmo nível. Pronto, o senhor José, ele fez o empilhamento, das caixas. Tá, percebe que ficou na mesma linha aqui, ó. Empilhamento aqui, tá na mesma linha dessa aqui e aqui, né? Professor, eu entendi. Ele empilhou aqui, ó, essa caixa. Aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5 caixas. E aqui deu quantas? 1, 2, 3 caixas. Aqui eu tenho, ó, 12 centímetros, 12 centímetros, 12 centímetros, 12 e 12. Aqui também, ó. Aqui eu tenho 20, 20 e 20 centímetros. Pessoal, agora eu quero que... Cadê o povão inteligente aí? Cadê o povão inteligente? Qual foi a altura determinada? Qual foi a altura determinada para que desse certo? Utilizando caixinhas, para que desse certo assim, no mesmo nível, né? Utilizando caixinhas de 12 centímetros aqui de altura e utilizando caixinhas de 20 centímetros de altura. Qual foi a altura, então, determinada para se chegar a esse mesmo nível? Vamos somar aqui. 12 mais 12, 24, mais 12, 36, certo? Mais 12, 48, mais 12 dá quantos? 60. 60 o quê? 60 centímetros. E aqui, vamos somar aqui as caixas de lado. 20 mais 20, mais 20 dá quantos? Dá 60 centímetros. Pá. O senhor José, como ele é estudante aí do 6º ano, inteligente, do 7º, do 8º, 9º, ele conseguiu então determinar com facilidade aí essas medidas. Pessoal, diz aí, teria outro modo para eu encontrar esses 60 centímetros aqui, os níveis, sem a necessidade de ficar pensando em empilhar elas? Eu já chegar assim, pegar o 12 e o 20 e chegar lá no nível comum, no nível que, senhores? Repete comigo, no nível comum, no nível que? No nível que? Comum. Então, você, para determinar esse nível comum, tanto nessa quanto nessa, você vai ter que determinar o que? O mínimo múltiplo comum. Entre que? Entre o 12 e o 20. Muito bem, então, professor. Então, fica fácil, né? Para determinar o nível lá, é só nós pegarmos e encontrarmos os múltiplos de 12 e 20, certo? Certo. Porém, senhores, ai, todo mundo conhece
essa preposição aí, porém, né? Sempre tem um porém, né, professor? Sempre. Matemática, eu vou te falar, viu? Senhores, não, calma. É para facilitar o nosso entendimento, pessoal. Você vai determinar o MMC pela o quê? Pela decomposição dos números em fatores primos. Então, você vai determinar o MMC de 12 e 20. Como que você vai fazer? Decompondo. Então, você vai decompor, juntando o 12 e o 20, senhores. Aqui eu tenho o número 12 e aqui eu tenho o número 20. Você sempre começa pelo menor número primo, assim. 12 dá para dividir por 2? Tem algum desses dois números aqui que dá para dividir por 2? Você fala assim, sim, professor, tem. O 12 dá para dividir, que 12 dividido por 2 dá quantos? 6. Então, você pega o 6 e coloca aqui debaixo do 12. Aí, você pega 20 dividido por 2 dá? Sim, que dá quantos? Dá 10. Ainda dá para dividir por 2 o 6 ou o 10? Professor, o 6 ainda dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá quantos? 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2 dá quantos? 5, tá? Então, aí você vai fazer. Agora, tem aqui algum desses dois números que ainda dá para dividir por 2? Não. Por 3, tem? Tem, professor. O 3 aqui, ó. 3 dividido por 3 dá 1, tá? E 5 dividido por 3 dá para fazer essa divisão? 5 por 3? Não, exato não, né? Então, você faz o seguinte, você abaixa o número 5. Agora, 5 dá para dividir por 4? Não, por 5, professor. Por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Agora, só multiplicar os fatores primos aqui, ó. 5 vezes 3 é quantos? 15, tá? 15 vezes 2, 30. E 30 vezes 2 é 60. Então, pessoal, olha lá. Determinei. Então, se fosse lá para aquelas caixas, né, que eu passei aqui para vocês, eu determinaria o nível, né, que eu elevaria essas caixas em 60 o quê? 60 centímetros. Precisaria de fazer o desenho, empilhando, ter o trabalho de empilhar essas caixas? O senhor José, infelizmente, só quebrou a cabeça. Só que aí, você como estudante ensinou o senhor José que você pode determinar o MMC e achar esse nível comum entre esses dois números, que é 12 e 20. Exemplo rápido aqui, pessoal. Determinando aqui o MMC de 10, 20, 30. Vamos lá? Você começa dividindo pelo número 2. Primeira pergunta. Existe um número que é divisível por 10? O 2, ele é divisível por 10? Sim. Que dá quantos? 5. O 2 é divisível por 20? Sim. Que dá quantos? Que dá 10. O 2 é divisível por 30? Sim. Que dá quantos aqui? 15. Que 30 dividido por 2 é 15. Entre 5, 10 e 15, tem algum desses três números que ainda dá para dividir por 2? Você vai falar, professor, o 5 não. Então, você abaixa o 5. Professor, o 10 dá para dividir. 10 dividido por 2 dá quantos? 5. Professor, o 15 não dá para dividir por 2. Não dá uma divisão exata. Perfeito. Então, você faz o seguinte, você abaixa ele. Aí eu te pergunto, entre 5, 5 e 15, tem algum desses números que ainda dá para dividir por 2? Você vai falar, não, né, professor? Sim, correto. Não tem. E por 3, professor? Vamos ver? 5, não. Então, abaixo. 5, já sei que não. 15, sim, professor. 15 dividido por 3 dá 5. Muito bem. E aqui você já sabe, senhores, olha, por 5, né? 5 dividido por 5 dá 1. Fecha essa linha. 5 dividido por 5 dá 1. Fecha essa aqui. 5 dividido por 5, 1. E fechou todo. Agora vamos determinar o MMC. Qual que é? O MMC aqui, então é 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. E 30 vezes 2, 60. Nossa, professor, coincidência, hein? Igual o exercício anterior. Pessoal, nem sempre acontece essa coincidência. Muito fácil, né, pessoal? Então, eu achei aqui o mínimo múltiplo entre 10, 20 e 30, esses três números. Lembrando que você pode achar ali por aquele método, né? Você vai procurando os múltiplos. Daria para encontrar, então, o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, determinando um múltiplo individual de 10, de 20 e de 30. Aqui estão os múltiplos e você determina, então, o menor
múltiplo entre esses três números aqui, que é o 60. Percebe que ele é comum? Tá? Comum é o primeiro que repete aqui entre os três. Então esse camarada aqui é o mínimo múltiplo comum entre 10, 20 e 30, excluindo o zero. Pessoal, é isso aí. Pessoal, para encerrar, né, termino aqui agradecendo você de ter ficado esses 20 e poucos minutos aí assistindo esses vídeos, entendendo, né, esses conceitos tão importantes. Agora eu quero muito que o pessoal aí da classe do 7º ano, né, fazendo uma correção aqui que eu disse em alguns momentos que é a turma do 6º, mas na realidade isso aqui dá tanto para o pessoal do 6º, do 4º, do 5º, do 6º, do 7º, do 8º, do 9º, do 1º ano do ensino médio, do 2º e do 3º ano do ensino médio, tá? Isso aqui é conteúdo que vai ser estudado desde o 5º até, começando do 4º, né? Até lá no ensino médio. E se você for fazer faculdade, você também vai estudar essa questão do MMC, tá bom? Então aqui está os exercícios para turminha, para minhas turmas aí, né? Ó, página 20, você vai fazer os exercícios da página 20, exercício do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom? E aqui, pessoal, eu quero que você copia, tá? Copiar e responder. Não esqueça disso daí. Pessoal, até o próximo assunto, onde nós vamos estudar semana que vem divisores, tá? Semana que vem nós vamos estudar divisores. Essa semana eu quero que vocês façam apenas esses exercícios aqui. Foca nesses exercícios, tá? Muita atenção. Por quê? Porque eu vou trazer alguns trabalhinhos para que você faça em casa e relacionado a esse assunto aqui. Então, por gentileza, muita atenção. Valeu, pessoal. Até. Desliga a luz. Desliga essa luz. Até outro dia.